Ricardo, calça na canela, sapato com salto masculino, assim, e tipo assim, esse estilo caricato, assim, eu fui num evento que eu acho que eu era a única pessoa que não estava vestindo dessa forma, e até achei que as pessoas estavam me olhando assim, meu Deus, cara, ele tá meio desconexo aqui, mas cara, o que você tem para dizer assim, sobre essas modas? Você segue essas tendências? Como é que você funciona assim em relação ao que todo mundo está fazendo, a tendência que a internet coloca ali como o que é o certo, o que é o errado, a tendência das pessoas quererem sempre copiar quem está ali em cima, esse grau de influência que as pessoas estão exercendo hoje sobre outras pessoas e por aí vai? O conselho que eu dou, assim, tudo em exagero, em excesso, não é bom. Em qualquer coisa, né? Tudo que você for em excesso não é bom. Então, eu não sei direito como estava esse pessoal, mas quando você tem algum detalhe que te passa uma referência nova, uma referência de estilo, sem exagero, é o que você vai ter melhor resultado. Sim. E assim, acho que a personalidade também, né? Que nem o Tom, ele não se identifica com esse estilo, mas as pessoas, então, não pode, né, ele não se identifica, ele fala assim, isso. nossa, amor. Aí eu falei, não, mas eles estão se identificando, eles estão felizes por estarem assim, né? Mas é a personalidade, é você saber, você é um profissional que vê a personalidade do seu cliente e você veste ele de acordo com a personalidade dele, né? Para deixar ele mais confortável, mais empoderado. Então, a minha postura, quando vou atender alguma pessoa, algum cliente, às vezes ele é mais clássico, às vezes é uma pessoa mais velha, né? O que acontece? Eu sempre procuro não ultrapassar o limite da pessoa, porque para você chegar daqui a aqui, tem muitos degraus, então você vai um pouco aqui, até conseguir chegar aqui. Não adianta você querer fantasiar a pessoa do que ela não é, né? Então você tem passos, você tem que ter essa sensibilidade de não exagerar, né? Mesmo que a pessoa esteja extremamente fora da história, você ir aos poucos, né? Porque senão a pessoa vai, até na hora, pô, ele me fez assim, mas ele vai sair não se sentindo com a roupa que é ele. Então tem que tomar muito cuidado também quando você faz um trabalho de mudança, né, das pessoas, né? Então, e sentir até quanto que a pessoa aceita que você faça isso, né? Legal. Isso é muito importante. E tem uma coisa interessante, quando você vai vestir, por exemplo, uma novela inteira, e que você precisa, como diretor, captar esses personagens e como eles vão se vestir, ali que você avalia. Porque às vezes você veste uma pessoa de maneira errada, automaticamente o público rejeita. É um negócio assim impressionante. Várias novelas assim a gente detectou que aquela pessoa não está se vestindo corretamente. A concepção que nós fizemos daquela personagem, não do ator, da personagem, não está combinando nem com o ator, nem com a personagem. Então esse universo ele é muito interessante, porque nitidamente, através do figurino, a gente percebe um pouco o caráter da pessoa, um pouco o jeito da pessoa, né? E eu acho que isso é incrível, né? Essa capacidade que não só o Ricardo tem, mas essa coisa que o Ricardo falou da moda. A moda não é só o vestir, a moda é todo um conjunto de situações, né? E como é importante a gente entender o que é aquela pessoa e como ela quer, como ela vai agir e o que a gente pode contribuir. Até porque na saúde mental daquela pessoa mal vestida, ela vai sofrer. Jaime, você já fez, né, muitas tendências no Brasil com as suas personagens, né? Porque você está ali sempre lançando moda. As novelas, né, as pessoas queriam ser os personagens, queriam se vestir, às vezes... eu acho muito legal essa parceria que vocês têm. A sua responsabilidade na moda foi grande também. A televisão ela é muito poderosa, né? Sim. Então ela realmente, você pega alguns personagens icônicos da televisão, realmente os figurinos dessas personagens viraram referência mesmo. Não só para o público, até para os estilistas, até pessoas que... vou dar um exemplo, na época do Pantanal virou moda usar uma faixa aqui, muita gente curtia,
né? Então isso identificava que aquela pessoa estava ligada muito com a natureza, que ela curtia esse universo, até as bombachas. Então é engraçado, né? A televisão tem um poder muito forte para isso, e acho que a televisão sempre contribuiu muito com a moda no Brasil, né? E vocês sempre colocaram também, porque eu acompanhei um pouco os bastidores quando eu fazia novela, né, com o Jaime. Às vezes, o Jaime sempre quis revelar pessoas, não só atores, mas aí você ia lá e estava revelando um cabeleireiro novo, um estilista novo, uma pessoa que tinha um talento e estava escondido. Então você sempre teve esse dom de revelar vários tipos de profissionais, não só os atores. Não, eu lembro na época do jornal, quando a gente foi para a Manchete, que até a Alice Maria foi, eu ligava para ele assim, putz, você pode vestir, por favor, o nosso jornalista. Eu lembro que ele vestiu todo mundo. Era uma mudança radical no ar. E vocês são muito amigos, né? Como vocês se conheceram? Foi assim? Ai, muitos anos? Conta aí essa história. Nem lembro, juro para você, mas era aquela roda, Zé Vitor Oliva, a mesma turminha que circulava, e aí quem não se apaixona pelo Ricardo? Ricardo é uma pessoa... Quem não se apaixona pelo Jaime? A gente tem pessoas muito sensíveis hoje aqui no Backtalk. Ele queria fazer a Universidade da Moda, eu falei, vamos fazer isso juntos, tal. Tomara que ele um dia retome isso. Cinema e de moda, mas acabei agora... Vamos deixar, vamos curtir a vida, né? curtir a vida. Sem trabalho, mas agora só curtir. Não, a gente vai ter outros trabalhos aí, mas é que o projeto é muito grande, que a gente estava fazendo é muito grande, muito top. Mas tem um grande amigo meu, né, que eu acho que talvez você conheça, um tal de Creme, que disse assim, pô, você já plantou muito, vai colher, para de ficar plantando, né? E teu pai sempre me fala isso, e eu levei isso para a vida, viu? Então, meu pai, um grande comerciante, né? Eu cresci numa casa, cara, meu pai com 3 anos de idade, ele me incentivava a aprender a vender. Então, assim, o Jaime conhece, assim, então, ele falava, olha, eu não sei o que você vai querer ser, se você vai querer ser astronauta, se você vai querer ser médico, se você vai trabalhar comigo, mas não importa, você precisa aprender a se vender muito bem. E a vida toda, ele, olha, você tá de férias, então entra no meu carro, entra no avião, vamos viajar comigo, porque você precisa aprender a se vender, você precisa aprender, esse é o atributo da vida. E depois de muitos anos, o Jaime chegou, eu já tive uma pequena aventura como músico, né, bem aposentado, eu tô com isso, mas eu lembro que eu fui mostrar alguma coisa pro Jaime assim, e ele falou, cara, muito legal. Eu, pô, que massa, né, pô, o Jaime tá falando que é legal, muito legal, mas não emociona, o que não emociona não vende. E, cara, eu fiquei com essa frase na cabeça e falei, cara, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, hoje nós vivemos de vender outras pessoas. E, obviamente, nós também, né? A gente se vende o tempo todo, todo mundo se vende o tempo todo. E essa frase, assim, o que o Jaime falou, me motivou e me fez ganhar muito dinheiro por causa dela também, para ser bem honesto. E a gente levou fizemos um evento, o Jaime foi falar desse lance da emoção, eu acho que esse é um insight muito legal. Queria que você comentasse sobre isso, Jaime, como que você que é um maestro das emoções, assim, não só no lado de diretor, que é o lado que todo mundo tá habituado a ouvir você falar, mas no seu lado de empreendedor também, no seu lado de sustentabilidade, a parte regenerativa que você está trabalhando, os empreendimentos, enfim. Que eu insisto sempre nessa coisa do mundo novo que se aproxima, né? Novas reflexões têm que fazer parte de nossas vidas, olhar para um futuro melhor. Eu acho que o planeta está gritando, então a gente tem que estar atento, e não só a moda, o nosso trabalho de captação, de contar histórias, cinema, as artes, tudo está passando por um processo muito grande de regeneração mesmo, né? Hoje, em termos de moda, já se procura tecidos que de alguma maneira sejam mais ecológicos, mais sustentáveis, mais regenerativos mesmo. Quer dizer, a moda está muito ligada a isso também. Nosso trabalho, principalmente hoje como contador de histórias, eu não quero mais ficar contando uma história vazia que não tem nenhum conteúdo que de alguma maneira faça a gente olhar o mundo de uma maneira diferente. Então, eu acho que essa é a minha história que eu tenho que contar. Histórias fortes, boas, que emocionem, principalmente, né? Eu acho que existe uma falta de emoção profunda na televisão atual. Eu acho que a gente quis
começar a retratar muito a realidade, e eu acho que essa realidade está tão forte assim no dia a dia, que as pessoas querem sonhar, elas não querem ficar vendo tanta maldade, mortes, tiros, traições e blá blá blá. Então assim, eu procuro, dentro desse mundo novo, contar histórias que tragam uma reflexão desses personagens, e que as pessoas que estão assistindo queiram ser um desses personagens, e não simplesmente rejeitado, cara, né? Não, você tem que ser um incentivador, né? Então, Tom, para mim está muito claro, né, que todas as grandes marcas hoje, sem exceção, pensam como emocionar os seus clientes, né? Então você vê que há uma regeneração generalizada. As grandes marcas, elas estão pensando diferente. E isso é legal, né? Isso tá oxigenando um pouco nossas vidas, né? E aí que eu vejo, assim, nem o Ricardo, nem eu, a gente pode parar no tempo. A gente pode querer curtir a vida, mas você tem que estar realmente num processo de estudar sempre, ver o que está acontecendo no mundo mesmo, estar a par das notícias, entender, né, que a gente está num mundo que está entrando numa crise que pode ser muito séria, né? Então a gente tem que, de alguma maneira, através das emoções, através das minhas histórias, né, através do universo de moda do Ricardo, ou do Jaime, ou de quem quer que seja dessas pessoas, a gente conseguir contribuir com mudanças, né? E eu acho que é para isso que a gente está aqui.